Olá pessoal, tudo em paz? Então, como prometido, eu estou postando no ambiente virtual dois materiais, dois vídeos e alguns materiais que vão ajudá-los tanto a respeito daquele filme que assistimos na última segunda-feira, quanto a respeito do conteúdo desta segunda-feira, dia 12. Bom, o filme da segunda-feira, Contra o Tempo, é um filme que vai questionar a nossa confiança nos nossos sentidos, certo? Se a gente for lembrar, o filme conta a história de um soldado que ele se vê numa situação totalmente estranha, ele se encontra num trem, não sabe como é que ele foi parar naquele trem, tem uma moça conversando com ele na frente dele, nunca viu aquela moça. Ela conversa chama ele por um nome de alguém que ele não conhece, ele vai ao banheiro e vê uma outra imagem de outra pessoa no espelho, ele fica sem entender nada. Então a gente percebe que ele vai aos poucos entendendo o que é que está acontecendo, mas até ele entender realmente o que é que está se passando, demora muito tempo. Vai chegar um ponto que ele vai entender que tudo aquilo que ele está vendo, na verdade, não é real. O corpo dele, do trem, as pessoas, tudo aquilo é uma projeção de uma mente, da mente dele que tem uma sobrevida ligada a um computador e a um corpo de suporte, né? O corpo dele que está praticamente morto, mas mantido sob aparelhos e ligado a uma máquina, um computador, que faz com que ele se transforme em um instrumento, uma máquina militar que consegue voltar a uma cena do passado e desvendar atos terroristas, por exemplo, né? Então, em suma, ele percebe que nada daquilo é real, que o que ele está vendo não é real, e a partir do momento que ele começa a entender o que é que está acontecendo, ele vai buscando realizar o seu objetivo, ele quer encontrar uma forma de criar uma realidade diferente, mas, bom, isso aí não é nossa principal questão, né? Nossa principal questão é um exemplo lúdico de entretenimento, né? E um filme que nos mostre essa, esse fato de que nós não podemos nem sempre confiar, não podemos sempre confiar nos nossos sentidos. Um outro filme que vai falar disso, por exemplo, é o filme Matrix, certo? Tanto o 1, o 2 e o 3 vão falar dessa mesma questão. E essa questão não é só de filme, não é só o filme que fala de que nós não podemos confiar às vezes nos nossos sentidos. A filosofia fala sobre isso, a ciência empírica fala sobre isso. Por exemplo, Einstein, quando ele diz que nós não que o tempo é algo relativo, que é algo que parece absolutamente estranho. Então, para nós, o tempo ele é constante. Se eu fiz aniversário hoje, daqui a 12 meses eu vou fazer aniversário de novo, mais 12 meses eu vou fazer um aniversário. Se agora 5 horas da tarde, daqui a uma hora vai ser 6 da tarde, e isso é igual para mim que estou no Brasil, isso é igual para mim que está lá no Japão, que está na Mongólia, em qualquer país que seja, que ele esteja. Tudo bem, o Einstein vai provar que não, que o tempo ele é relativo, por exemplo, à velocidade, ele é relativo à quantidade de massa em que esse tempo se desenrola, né? Se ele está próximo a algo muito maciço, por exemplo, um buraco negro, né? O filme Interestelar vai falar sobre isso, vai dizer que vai falar de planetas que estão, em vez de rodearem estrelas, uma estrela rodeia um buraco negro, e os astronautas que vão conhecer esse planeta, eles chegam perto, eles vão em um desses planetas que está mais próximo do buraco negro, e lá a gravidade é muito forte e acaba que o tempo é diferente. Uma hora lá equivale a 7 anos na Terra, se não me engano, o filme fala, né? E o Einstein vai dizer que se estivéssemos numa nave viajando à velocidade da luz, e quando voltássemos para a Terra, o que para nós seria apenas uma hora, digamos, de viagem à velocidade da luz, aqui na Terra seria 7, 8, 10 anos, não sei exatamente qual seria o cálculo disso daí, né?
Mas para falar que não é só filosofia, não é só filme que fala dessa questão. Isso também está presente na física. Só que a filosofia falou muito antes disso, e quem falou de modo muito claro sobre essa questão foi o filósofo que eu quero destacar hoje, que é o René Descartes, tá bom? Então, o René Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna. Nessa parte inicial da disciplina, nós estamos estudando o ser humano, a reflexão sobre o ser humano nos períodos históricos. Estudamos o ser humano no período antigo, estudamos o ser humano no período medieval, muito rapidamente, mas estudamos. E agora passamos para o período moderno. E devemos começar com Descartes, que é considerado o pai da modernidade. No próximo vídeo eu vou explicar por quê, tá bom? Mas o importante saber agora é que ele é um dos pensadores que inauguram esse novo tempo na história humana, na história da filosofia. Então, Descartes ele vai, para buscar um conhecimento seguro, ele vai tentar responder aos céticos que diziam que não podemos ter um conhecimento seguro. Então, para tentar responder a esse questionamento dos céticos, ele vai dizer, não, nós podemos sim ter um conhecimento seguro, basta buscar aquela verdade mais evidente e o método correto para chegar à verdade. E aí ele começa a usar uma metodologia, ou parte da sua metodologia, que ele vai chamar de, essa parte, ele vai chamar de dúvida metódica. Né? É a parte inicial da sua metodologia, do seu método. E através da dúvida metódica, ele desconfia de tudo que possa gerar algum questionamento. Será que eu estou vendo esse copo? Ele vai dizer, mas se eu estiver sonhando, esse copo não é real, então eu não vou acreditar que eu estou vendo o copo. E por aí vai. Certo? E aí ele vai chegar ao ponto que eu falei na última aula, de dizer que a única verdade efetivamente auto-evidente é que nós pensamos. Porque se estamos duvidando, nós estamos pensando. E eu sei, pelo menos, que penso, então eu sei que eu existo e sou uma coisa que pensa. Tá bom? Então, eu vou explicar lá na mente virtual, mas o que eu quero é que vocês relacionem o filme, certo? A ideia do filme, desse questionário dos sentidos, como é que você vê, como é que vocês veem esse questionário dos sentidos no filme Contra o Tempo, e com a dúvida metódica do Descartes, né? Como é que se relaciona uma coisa com a outra, e expliquem um pouco sobre o método de Descartes, tá bom? Qual é o método cartesiano? São 4 passos. Eu não quero que vocês digam apenas quais são os 4 passos. Fale um pouquinho de cada um, não precisa falar muito, mas fale um pouquinho de cada um desses passos, tá certo? Então, é referente ao filme que assistimos na semana passada, o que eu quero de vocês é isso. Repetindo, vou colocar no AVA, mas aqui no vídeo eu já posso já enfatizar. Relacionem o filme com a questão da dúvida metódica em Descartes e falem do método de Descartes. Quais são os 4 passos do método de Descartes? Comente um pouquinho desses 4 passos, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco no segundo vídeo. Até mais, gente, bons estudos.